Olá, meus amados, boa tarde, boa noite, bom dia, dependendo do horário do qual você vai estar em frente à telinha do seu dispositivo para assistir essa humilde pregação. Neste momento, eu mando a paz para todos, Deus abençoe a todos, que o Senhor lhe conceda graça e paz, amém? Se for possível, deixe o seu like, se gostar desse vídeo, né? A quem não é inscrito, inscreva-se e divulgue esse vídeo em redes sociais. Amém? Eu agradeço muito. Então, nesse momento, vai aqui dentro do texto bíblico, no livro de Jó, capítulo 19, versículo 23 a seguir, está escrito assim: quem dera as minhas palavras fossem registradas, quem dera fossem inscritas num livro, fossem talhadas a ferro no chumbo ou gravadas para sempre na rocha. Eu sei que o meu Redentor vive e que no fim se levantará sobre a terra. E depois que o meu corpo estiver destruído e sem carne, verei a Deus, eu o verei com os meus próprios olhos, eu mesmo e não outro, como anseia no meu peito o coração. Se vocês disserem, estejam como, vejamos como vamos perseguir, pois a raiz do problema está nele. Melhor será que temam a espada, porque por meio dela a ira lhe trará castigo, e então vocês saberão que há julgamento. Glórias a Deus. Amados, estamos se encontrando aqui no texto, escutando o livro de Jó, capítulo 19, versículo 23 a seguir. Se a gente for para o início do capítulo 19, versículo 1, Jó ele faz uma exclamação, ele conta a situação dele, o qual é desprezado pelos seus servos, pela sua própria esposa, encontra-se num estado de calamidade, estado terrível. A sua própria esposa não suporta o mau cheiro do corpo dele, né? E eles até que os meninos zombam dele, manga dele. A família de Jó o abandona. Então, meus amados, é bem interessante esse texto, a gente ler, meditar, para a nossa reflexão, porque nós temos uma ideia do quanto Jó é um homem que tinha fé em Deus. Nós vemos aqui no texto, nós acabamos de ler, a partir do versículo 23, ele começa a dizer: quem dera se as minhas palavras fossem registradas, fosse escrita em um livro, mas na realidade não deu outra e acabou sendo. Mesmo na Bíblia Sagrada, teólogos às vezes dizem que o livro de Jó tenha sido um dos primeiros livros, né, antes dos Pentateuco. Pentateuco é os 5 livros, de Gênesis a Deuteronômio. Mas nós vemos que na Bíblia foi colocado em uma ordem bem distante já, o local onde ela estava, foi colocado na Bíblia Sagrada, a ordem
onde foi colocado o livro de Jó, na Bíblia foi bem distante já do Pentateuco, porque disse que foi encontrado muitos anos depois. Jó, ele foi acometido de uma grande enfermidade. Primeiro o inimigo chegou diante de Deus, como nós todos conhecemos essa parte. Falou para Deus que Jó só era fiel a ele, que era um homem muito rico. Deus disse, vai lá e tira o que ele tem. Segunda vez retorna e Deus pergunta para ele, viste meu servo Jó, homem fiel, cujo fiz com que ele passasse por uma grande prova por sua causa, como se estivesse dizendo assim. Mas Satanás ainda disse, mas também um homem robusto, ou seja, estava pobre, mas ainda tinha saúde. Aí Deus disse, vai lá, toca na saúde dele, coloca uma enfermidade, agora só não toca na vida. Porque já eu quero te dizer que o inimigo só toca naquele que Deus permite. Seja por ele estar em falha, ou se não pelo um propósito de Deus que só ele sabe, mas só toca se Deus permitir. E daí aconteceu. No último estágio de Jó, na última, digamos, na última etapa, na segunda investida que Satanás fez, que colocou a enfermidade ainda sobre ele, mesmo sendo com a permissão de Deus. Até a própria mulher de Jó chega para ele e diz, amaldiçoa esse teu Deus e morre. Você adora ainda esse teu Deus? Você ainda louva? Digamos assim. Amaldiçoa esse Deus e morre. Algumas pessoas, pregadores, até dizem que Jó não murmurou. Eu quero dizer uma coisa, que Jó murmurou sim. Agora ele só não amaldiçoa Deus. Ele não amaldiçoa. Não. Jó naquela prova não entendia. Nós vimos que Deus era um homem fiel, que o próprio Satanás, quando chegou diante de Deus, quando Deus está se reunindo com seus anjos, algumas versões dizem com seus filhos. E o que Deus disse? Perguntou ele, de onde vem Satanás? Ele respondeu, da terra, ia rodear ou perambular por ela e disse, viste meu servo Jó? Ele disse, vi. Um homem íntegro, viste meu servo Jó? Um homem íntegro de coração, que se desvia do mal, tem mente. Então, por isso que Satanás proporcionou a Deus para que Deus fizesse esse tipo de provação com Jó, para que sabesse realmente ele não blasfemava de Deus, não amaldiçoava Deus. Agora a questão é que o próprio Deus, conhecendo o coração de Jó, assim como conhece o meu e o seu, ele já sabia que Jó não negaria, que Jó não blasfemaria. Jó murmurou como um homem, assim como qualquer um pode murmurar. Como eu posso murmurar, você que está em frente a essa tela, você, até mesmo cristão, nós somos capazes de murmurar, porque nós somos limitados. Agora, amaldiçoar Deus, ou seja, blasfemar contra Deus, isso Jó não fez. E já no auge da sua prova, terrível dor. Você imagina bem, muitas vezes você assiste um vídeo daquelas crianças na África, no continente africano, em muitos países ali, criança carente, pobre, faminta. É isso? Você vê coisa terrível. Aquelas crianças ali, você vê aqueles negrinhos ali, só com as costelinhas de fora ali, tão sequinhos, a gente só vê a cabeça deles, o corpo sequinho, né? Alguns ali adormecidos, desmaiados de fome. Você vê coisa que você se admira. Agora imagine você, no estado que se encontrava Jó. A própria mulher dele não suportava o mau cheiro, ou seja, o hálito que saía do corpo dele. Observando algumas partes bíblicas,
e se confirma aparentemente que é uma espécie de úlcera, né? O corpo dele estava ferido. Alguns dizem que é lepra. E daí então? Só que Jó, na hora da sua prova, ele chegou a falar isso. Quem dera se as minhas palavras fossem registradas, como eu estava falando acerca da ordem na Bíblia onde foi colocado o livro de Jó. Porém nós vimos a fé de Jó, o quanto era tão grande em Deus, porque ele passava pelo que passava, mas ele desejou que suas palavras fossem registradas, e elas foram registradas, estão aqui hoje, na Bíblia Sagrada. Para servir de exemplo para mim e para você. Exemplo de fé. E nesse tempo ainda ele não tinha nem noção se realmente, você observe pelo tempo que foi escrito os Pentateuco, né? Em 5, o Pentateuco. E se você for observar os livros que tem depois depois de Deuteronômio tem Josué, tem Juízes, aí vem, se não foge a memória, tem outros, muitos livros, vem para Jó, muito tempo, né? De acordo com a ordem que foi. Mas Jó já tinha esperança que suas palavras iam ser registradas aqui, na Bíblia Sagrada, esse livro sagrado. Você tem uma ideia o quanto é bom a pessoa ter fé, ter esperança. E a fé é a esperança. E ele chega a dizer, se fossem talhada a ferro no chumbo, ou seja, com ferro marcar ali, escrever no chumbo, porque lá fica. Se alguém não amassar, se alguém não mexer ali no chumbo, fica escrito para sempre. Não é tão fácil de se apagar assim como num caderno, num papel que com o tempo se apaga. E o pedido de Jó, quem dera, as palavras fossem talhadas como a ferro no chumbo. Ou seja, o que Jó escreveu, eu desejaria, ele desejou ser escrito assim, em chumbo, que não se apagaria. No papel com o tempo ela pode se apagar, ela borra. Se colocar água, passar uma borracha, pode. Mas no chumbo não. E ele foi mais além disso. Fosse registrada, fosse escrita, ou fosse talhada, a ferro no chumbo, com ferro fosse no chumbo. Ou ainda mais profundo, se fosse gravada na rocha. Se existir um elemento, algo, um ferro, sei lá o que possa fazer uma marca em uma rocha, uma pedra dura, quando aquele elemento, aquele ferro, aquele algo tão potente puder marcar ali, que fizer uma letra, não se apaga mais, a não ser que destrua a pedra, a não ser que destrua uma rocha, mas não se apaga. Mas o desejo de Jó nós vimos se cumprir. Hoje nós estamos lendo, meditando a palavra de Jó que foi escrita. Agora, porque por conta da sua fé, segundo a permissão de Deus, prova que Jó realmente existiu e que antes dele existe um Deus Todo-Poderoso que ouviu as preces, o lamento, o clamor do seu servo, para que suas palavras ficassem registradas. Isso é um exemplo de fé. Em Hebreus capítulo 11, em versículo 1 a seguir, diz, ora, a fé é a certeza daquilo que não vimos.
e a prova do que nós esperamos. Se eu tenho uma fé, se eu tenho a certeza daquilo que eu não vejo, mas se eu tenho a certeza que aquilo existe, eu tenho uma fé dentro de mim. Ela também é a prova. Se eu estou esperando algo que ainda está por vir, coisa que eu nem vi, eu tenho uma fé dentro de mim. Se eu tenho aquela esperança, eu tenho uma fé daquilo que eu não vi, mas eu tenho uma fé dentro de mim. Ainda em Hebreus capítulo 11, versículo 6, diz: sem fé é impossível agradar a Deus. É necessário que todo aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe, que Ele é recompensador, em alguma versão diz galardoador, daquele que o busca. Você nunca viu Deus, você só sente. Mas você tem fé que Ele vai lhe recompensar, mesmo que não seja agora. Mesmo que seja depois, assim como aconteceu com Abraão. Deus fez uma promessa em Gênesis, capítulo 12, se não foge a memória, com Abraão, e ele creu. E a promessa totalmente ainda hoje está se cumprindo de Abraão. Ele morreu mais feio. Levou um povo para o Egito, foi descendente de Abraão. Foi José, descendente, filho de Jacó. Retornou. E levou para Israel. E lá estão eles. E Jesus veio para lá. Ainda da descendência de Abraão. E nós sabemos que ainda, mesmo assim, a fé de Abraão ainda está sendo honrada por Deus, porque eu e você se convertimos. E muitos vão de se converter. Sabe de que forma? Pela fé em Cristo. Que a salvação veio através de Cristo. Eu assisti no testemunho de Paulinho Jesus, vulgo Paulette, no passado homossexual. Ele falou que quando descobriu o pai dele que era homossexual, ele pensou que, ele disse que primeiro arrumou as malas pensando que o pai dele ia fugir com ele de casa, ia correr, ia mandar ele embora. Mas a questão foi que foi pelo contrário, o pai dele amou mais ainda. Mas o pai dele continuou amando. Ele disse que às vezes se sentia envergonhado, mas o pai dele, segundo a fé dele, ele cita no seu testemunho, o pai dele, pastor da Assembleia de Deus, né? Um homem de muita fé, mas dizia que amava ele, filho dele, e que ele ainda ia pregar a palavra. E de repente o pai dele pegou uma certa enfermidade, chegou ao ponto de vir a óbito, mas já bem próximo à sua morte. Ele chamou um irmão da igreja, um irmão em Cristo, e ali disse, não sei se é Roberval ou é Judival, um nome bem assim que eu não entendi direito. Se você assistiu o testemunho dele, né? Paulinho de Jesus, né? Antigo Paulette, que era transexual, era gay, era uma coisa assim. Ele conta que o pai dele falou para esse irmão e disse: olha, meu filho ainda vai pregar a palavra. Que fé, né, irmão? Fé desse homem. Assim, essa fé devo eu ter e você também deve ter. Aquilo que nós apresentamos ao Senhor, aquilo que nós desejamos, mesmo que nossos dias venham passar, mas se você tem fé em Deus, não é em vão. Vai se cumprir. Se Deus prometeu, vai se cumprir. Até mesmo antes que você morra. Se Deus prometeu para se cumprir antes de você morrer na sua vida, vai se cumprir.
promessa de Abraão ainda é hoje. Está se cumprindo. Fazer dele uma grande nação, Deus diz, em Gênesis capítulo 12, se não me foge a memória, depois você mesmo dá uma observada. E se cumpriu. Foi através de José, de Maria, descendência, Abraão, José, o pai adotivo de Jesus, e o pessoal do Egito, tudo. A fé é muito importante, irmão. E então aquele pai de Paulinho, ele veio a óbito. Mas, alguns tempos depois, o que o pai dele profetizava se cumpriu. Ele hoje ainda prega o Evangelho. Paulinho de Jesus. Tem no YouTube, se for possível. Você dê uma observada. E olha. Então, é importante a nossa fé. Assim como a fé de Jó. Assim como a fé de muitos e muitos. Não importa o vídeo que você esteja vivendo. Aleluia. E o mais interessante é que Jó, naquele momento, ele ainda diz mais. É melhor que vocês não digam, ou se vocês dizem, como vamos perseguir, ou seja, aqueles amigos de Jó, eles premeditavam como ia persegui-lo, de que forma precisamos perseguir. Eles se reuniam e como é que eu posso dizer? Onde está os aqui que eu me esqueci? Ele conspirava, meditava como? Aí Jó, lá para o fim do texto onde eu li, eu quero que Jó dizia. Jó disse, olha, é melhor que vocês temam. Ele diz também, porque a raiz do problema está nele mesmo. Então, é melhor que vocês temam a espada, ou seja, o castigo, o julgamento. E ele diz mais, ele deixa algo ali não ameaçador para os amigos dele, mas ele disse, olha, eu sei que o meu Redentor vive e no fim se levantará. Aleluia. E vocês verão, ou saberão que haverá um julgamento. Quem mais vem falando sobre julgamento foi Jesus, falando do juízo final de Deus. Mas vocês observem que Jó, muitos anos antes de Cristo, falou algo tão semelhante, tão parecido. Disse com a convicção. Ele também disse que se levantaria, que veria Deus, mesmo o corpo dele estando destruído. Mas ele iria ver a Deus. Sem dúvida eu creio que era o Espírito de Deus usando a Jó, já anunciando e pré-anunciando a vinda do juízo final do Todo-Poderoso, que iria haver uma ressurreição. Já disse isso com fé. Jesus já também complementou. Mas Jó não veio a morrer daquela forma, daquela época. A partir do capítulo 42, a partir do versículo 10, se não me foge a memória. Vou procurar aqui bem rapidinho. 42 de Jó, e versículo 10 está escrito assim: depois que Jó orou por seus amigos, o Senhor tornou novamente próspero e lhe deu em dobro tudo o que tinha antes. Olha só. Não vou entrar em detalhe porque o vídeo já está muito comprido. Algumas pessoas não gostam de assistir vídeo comprido demais, não tem aquela paciência, né? Mas é interessante.
E Deus pediu para que Jó orasse, os amigos de Jó trouxessem, a gente vai lá para o texto, a gente vê tudo direitinho, tudo bem detalhado. Trouxessem as ofertas exigidas por Deus, o sacrifício, e Jó fez aquele sacrifício, e Jó orou pelos seus amigos. É isso que nós temos que fazer, orar por aqueles que nos perseguem, pedir misericórdia a Deus. O verdadeiro homem, a mulher de Deus ora por aqueles que os perseguem. Pede a Deus que haja temor na vida deles, né? Na vida, pelo que está por vir. Então, e Deus restaurou Jó, deu tudo em dobro que ele tinha, provando que ele é Deus. E Jó teve sua saúde restaurada. E a fé de Jó em Deus foi honrada pelo próprio Deus. Não desista. Aquilo que está no seu coração, que foi colocado por Deus, permaneça com a fé. Não deixe que nada nem ninguém tire sua fé. Mesmo que alguém peça ou mande você sair dos caminhos do Senhor, parar de adorar a Deus, não pare. Pois, mesmo enfermo, mesmo na luta, mesmo doente, com Deus, é melhor do que estar com saúde sem Deus. Amém? Que Deus abençoe e nos conceda graça e paz. Em nome de Jesus. Até o próximo vídeo.